Bom dia, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Quero agradecer a oportunidade de estar dentro do teu lar hoje e pedir para que você, se possível, pegue aí sua xícara de café e vamos tomar um café junto. Meu café hoje aqui é um chá de cidreira, me recuperando aí de um período difícil de cirurgia, mas estamos aqui para a glória de Deus. Tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações nesse bate-papo, tá bom? Então, se você puder, pegue sua xícara, vamos tomar esse café da manhã juntos. Eu quero começar hoje lendo um texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 12 ao 20. As pessoas já estão chegando aí, se conectando. Muito bem. Aproveita agora pela manhã, né? Hoje é o segundo café nosso, uma experiência para ver se o pessoal, nesse horário, o pessoal consegue nos acompanhar ou não. Então, se você tiver essa possibilidade, mande esse link para os seus amigos, né? E vamos juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus, do que Deus tem para os nossos corações nessa manhã. Tá bom? Então, 1 Coríntios, no capítulo de número 6, versículo 12 em diante, diz assim: os nossos corpos são membros de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz se faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se junta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, provavelmente é proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Muito bem, irmãos. Está algumas pessoas já conosco aqui. Pastor Toninho, que Deus te abençoe. O irmão Roberto está conosco também. Melhoras para o pastor. Deus abençoe, bom dia. Obrigado, irmão. Amados, nessa manhã, um período curto de tempo, mas eu tenho uma palavra de fé, de esperança para o teu coração e uma questão também doutrinária, e nós vamos bater esse papo aqui, tá bom? O mundo exerce uma pressão sobre os pais. Eu esqueci de elucidar aqui o assunto de hoje, tá? Eu quero falar um pouco sobre adolescência, sobre criação de filhos, e para o Senhor, é claro, né, que o papo aqui é de cristão, e falar um pouquinho também de algumas dificuldades que os pais encontram e algumas dificuldades que os filhos encontram. E de repente nesse bate-papo aí você vai perceber se você errou na criação ou, né, em algum ponto os pais deixaram a desejar e possa ter gerado algumas coisas que você precisa hoje vencer. Muito bem, antes de a gente entrar
no assunto propriamente, nós já estamos no assunto. Algumas irmãs me enviaram algumas perguntas aqui, que eu quero respondê-las do ponto de vista bíblico, em primeiro lugar, e depois também do ponto de vista sociológico, né? A sociologia, que é a ciência que aponta, né, registra a mudança aí da sociedade. Nós sabemos que nós estamos numa era chamada pós-modernidade. Eu não quero aqui ficar me atendo, porque não é o objeto do nosso bate-papo aqui, mas algumas coisas mudaram. Algumas formas dos pais serem chamados, alguns pronomes de tratamentos, e nós descobrimos que nós estamos ficando, né, um pouquinho mais experientes, né, para não falar mais velhos, mas essa é a realidade, né? Existem mudanças que acontecem no decorrer do tempo e a sociedade ela vai mudando. Então a primeira pergunta aqui nessa manhã é da irmã Eliane Sabino. Ela diz assim, a dificuldade que ela tem, linguagem. E ela explica o que é. O que eu digo nem sempre é o que ela ouve e entende. O que antes era um não e bastava para ser atendido e proteger, passa a ser uma vírgula, é bem assim mesmo, de um assunto longe e cheio de argumentações contrárias. A irmã Darlene Guedes, ela vem confirmando, né, e diz o seguinte, que ela está passando pelo mesmo problema. Concordo, ou dificuldade, né? Eliane Sabino, eu ia dizer o mesmo, é difícil essa fase. Deles, tentamos passar para eles que a escola chamada vida lá fora é mais complicado do que eles pensam, mas o difícil é eles entenderem o que estamos falando, até parece que estamos em outro idioma. Estamos ficando velhos, irmãos. A irmã Elizabeth Braga, ela concorda, dizendo amém. Muito bem, 3 perguntas aqui nessa manhã. Eu quero começar explicando essa pergunta dando um exemplo. Um dia chegou um pai na igreja e falou o seguinte, me perguntou, pastor, meu filho te respeita? Qual é o pronome de tratamento que ele te chama? É você ou senhor? E eu disse a ele, olha irmão, como a nossa igreja, 30% da nossa igreja é adolescentes, e a gente tem um linguajar assim, com eles mais franco, mais aberto, mais acessível, e eles me respeitam muito. E muitos que me chamam de senhor me respeitam nem metade do que aqueles que me chamam de você. Essa é uma questão de geração, não significa uma falta de respeito. Agora, eu sou de uma geração que pai e mãe são chamados de senhor. E eu não consigo me referir aos meus pais de você, porque eu estou inserido naquele contexto. E é muito difícil para os irmãos mais antigos entenderem que na mente deles, eles não estão inseridos naquele contexto da nossa época. E nem sempre porque alguém te chama de você, ele está te desrespeitando ou sendo desrespeitoso. Mas existe na igreja muitas pessoas que nos chamam, às vezes, de senhor e não nos respeitam. Existem muitas pessoas, e jovens, geralmente, que nos chamam, você, pastor, e um respeito acima da média. Então, algumas coisas mudaram. E na pós-modernidade, não existe, nessa era que estamos vivendo, mais verdade absoluta. Antigamente o pastor falava assim, não pode fazer. Por que não pode? Porque está escrito na Bíblia. E hoje quando se diz assim, não pode mais fazer, por quê? Está escrito na Bíblia. Mas que Bíblia é essa? Muçulmano? Está falando de Alá, Maomé, Testemunho de Jeová, né? Então nós estamos nessa pluralidade religiosa há muito tempo, que se deu desde a época, né, do Brasil colonial, do Brasil imperial, e veio surtindo efeitos sobre gerações.
Então, hoje, não existe mais uma verdade absoluta, uma geração que convive, os seus filhos convivem com essa geração na escola, nos estudos, e nós temos que entender o seguinte: isso não deve ser motivo de ofensa para nós, mas deve ser motivo para nós pararmos, repensarmos como eles funcionam, e darmos a devida atenção com amor, sem negligenciá-los. Ou seja, falando um pouquinho aqui também do comportamento humano, né? Segundo alguns estudos psicanalíticos, a criança, nós somos frutos, na verdade, de tudo que nós passamos desde a nossa infância até hoje. Segundo esses estudos psicanalíticos, a criança, ela começa a ter o seu selo, né, o caráter, selo único do ser humano, desde da sua primeira infância ali, né? A forma que os pais lidam, que os pais tratam, né? Até chegar ali o complexo de Édipo, né? Que os psicanalistas chamam assim, que é a fase ali do desenvolvimento da libido da criança, e acontece um monte de coisa nessa fase dos 3 aos 5 anos. Alguns autores falam de 6 anos, eu já convivi com alguns psicanalistas que falam até 7 anos de idade, essa fase. E essa fase, é muito interessante a gente entender essa fase, porque na adolescência essa fase ela volta, né? É o período de descobertas, é o período da síndrome da onipotência, que a criança chora, quer tudo na hora e a mãe dá, e depois a criança vai ficando um pouquinho mais velha, e agora a mãe já não toma mais banho com carrinho, e a criança na frente dela, e a criança chora, ela fala, espera, eu estou saindo do banheiro, vou me enxugar, depois eu te dou mamar. E segundo alguns estudos psicanalíticos também, a mãe ideal, né, é aquela que frustra aos poucos. Então eu vou dar um exemplo disso daí. Um casal que tem um filho, né, que está passando por essa fase, diz para o menino, olha, filho, o papai, a mamãe diz para o filho, a mamãe vai ao cinema com o papai. E o filho quer morrer, né, que ele é o fim, abraça a perna da mãe, chora. E aí, o que seria, né, o que eles dizem também, que vem junto com esse complexo de Édipo, a castração, né, uma castração, ou seja, a interdição dos pais, né, seria uma castração não ideal, uma castração perversa, né? Cala a boca, menino, vai para lá, fica quieto, é assim que funciona, né? O tirano do pai. E aí é a função do pai, ser esse limitador, colocar esse limite. E uma forma mais branda de castrar, falando a mesma coisa e tendo paciência. E dizendo o seguinte para ele, olha filho, tá tudo bem, passa a mão na cabeça dele e fala assim, e o menino lá chorando, se arrebentando de chorar. O papai é namorado da mamãe, tá tudo bem, o papai vai cuidar da mamãe direitinho, vão passear, e você vai ficar com a Zuleika aqui, né, com a empregada, e assim que a gente chegar, a gente volta a te dar atenção, tá bom? E vai deixar ele chorando lá. E a mãe vai assim, com o coração partido, né? Mas ela vai. E quando volta, o menino nem lembra mais que eles foram, tá brincando de polícia e ladrão, tudo feliz e contente. Só que depois dessa fase, vem o período fálico, né? Que descobre que tem um órgão genital, um motivo de um outro, muda a atenção ali da fonte de prazer, e chega na adolescência, e é aqui que nós queremos chegar. Esse período ele volta. E agora nós vamos fazer um pouco da aplicação aqui desse texto que nós lemos. Porque esse período volta e o objeto de prazer agora não é mais a mãe e o pai. O objeto de prazer agora é o namoradinho e a namoradinha. Ok? Bom,
Mas só antes de a gente entrar nesse assunto, só para eu concluir e responder isso aqui. No sábado, eu liguei o texto e tinha um xará meu, nem conheço, mas eu liguei a televisão e vi um xará meu falando um assunto bem interessante. E ele diz assim, tem gente que ignora o texto. Eu queria falar isso para os pais. Tem gente que ignora o texto da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras. Tem gente que ignora o texto da certidão de casamento, da aliança que você fez lá diante de Deus. Tem gente que ignora o texto da certidão de nascimento. Seu nome está lá? Você é o pai, você é a mãe. Não desista do teu filho. Não tome como desaforo. Não morda essa isca. A sociedade, ela funciona diferente. Tenha paciência. Deus não nos chamou para sermos tiranos, que nós podemos gerar filhos perversos. Pai com excessivamente castrador, né? Interdita tudo de forma brusca, agressiva. Você vai gerar um filho agressivo. E depende da forma que você estiver criando seu filho. Se você vai criar seu filho para ser uma bênção ou um problema na vida de alguém. Então crie o seu filho para ser uma bênção. Não desista dele, tenha paciência com ele. Se o seu pai te criou como tirano, se o seu pai te criou gritando, né, te espancando, te batendo com fio de ferro, com cinta, jogando o que tinha na mão, graças a Deus você tem a oportunidade de fazer diferente. E o faça. Nas gerações, os pais eles vão aperfeiçoando, né? Os filhos já vão aperfeiçoando a criação. E de acordo com a questão sociológica, o que mudou? Então, o que representa uma coisa para um não representa para outro. Eu sou de um tempo, meu pai tem 81 anos, né? E meu pai, ele não precisava nem falar, ele só olhava, eu já sabia o que queria dizer aquele olhar. E se ele olhasse e fizesse assim ainda, eu já sabia o que ia acontecer. Só que os tempos são outros. E eu não quero criar meus filhos assim. Não estou aqui reclamando da criação do meu pai. Teve os pontos fortes, os pontos que eu não faria igual, e você também tem a oportunidade. Meu pai tem 81 anos, eu tenho 41, o dobro da idade praticamente. Então, eu não tenho como viver o que ele viveu, como meus avós o criou, né? E a época dos meus pais, a esposa punha comida no prato para o marido, né? E nós estamos num tempo diferente. Nós não podemos querer, não, tem que replicar igualzinho. A única coisa que nós não podemos mudar é o que nós vamos ver aqui agora no texto, é a santidade. Então, não ignore o texto. Se o seu nome está lá, na certidão de nascimento, é porque Deus te deu esse presente glorioso, chamado filho e filha, para a glória de Deus. Você pode dar uma glória a Deus, porque Deus te deu um filho e uma filha, louvado seja o nome de Jesus. Amém? Antes de a gente continuar aqui, eu queria ver aqui alguns comentários, né? E deixa eu tomar meu chá de capim cidreira aqui. Quero agradecer minha esposa, que é uma excelente mulher, uma esposa fantástica. Levantou antes e fez esse chá, preparou um adoçante, né? Porque a gente não pode ingerir açúcar nesse período de recuperação aí. Muito bem. Está aqui toda a honra, irmão Roberto, toda a honra é dada a Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Cristina Santos, bom dia, paz do Senhor. A Dani, paz, pastor, bom dia. Vanderlei está conosco, bom dia, meu pastor, a paz do Senhor Jesus, amém, meu irmão. O Marco Brito, que faz tempo que eu não te vejo, meu irmão, saudade de você, está conosco também. A irmã Elisângela Ramos está conosco. O irmão Roberto Jorge, amém, pastor, filhos é bênção de Deus, temos que criar nossos filhos com todo amor e carinho, sempre na presença de Deus. Um forte abraço aí, meu irmão. A irmã Bia está conosco aqui nessa manhã também. Muito bem,
já respondidas as perguntas dos irmãos, eu quero falar um pouquinho aqui sobre a única doutrina que influencia na salvação. Tá bom? Então, é assim que nós temos entendimento das santas e das sagradas escrituras do Senhor. Que é um texto baseado aqui, quero citar dois textos aqui, bem conhecidos nossos, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. A vinda de Cristo, ela se aproxima a cada dia. Nós não temos mais tempos de ficar brincando de crente. Tá? Nós temos as particularidades, né, dos períodos de cada idade, né, da criança, do adolescente, mas nós temos a grande responsabilidade de influenciá-los para a glória de Deus. O mundo está fazendo uma pressão enorme lá fora, dizendo que as coisas são normais, que as coisas podem acontecer normalmente, mas eu quero meditar com vocês o que a Bíblia diz acerca disso, ok? Deixa eu só dar uma administrada no meu tempo aqui. Tá. Talvez a gente comece esse assunto hoje e termine numa próxima live, que a proposta nossa aqui era 20 minutos, no máximo de 15 a 20, nós já estamos estourados aqui. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero deixar uma palavra de fé para o teu coração, para nós já encerrando essa live, um texto de 1 João. Separei apenas um versículo para você ir trabalhar, hoje você que está trabalhando, para você ficar na sua casa, né? 1 João no capítulo 5, versículo 4. Existem alguns irmãos que trabalham em casa, né? Então, é isso aí que pode ser que alguém esteja trabalhando hoje. 1 João, capítulo 5, eu disse, né? Isso, 5, 4. Esse texto me alimentou muito essa semana, 5, 4. O café da semana que vem, nós vamos fazer sobre o tema Jovem Cristão, pode namorar ímpio? Não estou aqui para falar o que eu acho, mas nós vamos olhar o que a Bíblia acha, tá bom? E como os pais lidarem com esse tipo de situações e como orientarem os seus filhos. E vocês podem falar aí qual é o assunto que vocês gostariam de ouvir no café com o pastor. Pode ser o assunto que for. Você pode colocar aí, se nós avaliarmos que esse assunto é pertinente, vai trazer edificação para o corpo de Cristo, certamente nós vamos falar acerca desse assunto. No texto aqui de 1 João, capítulo 5, versículo 4 apenas, a palavra diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. E o texto está explicando aqui, a nossa fé. Amados, nas dificuldades da vida, às vezes nós ouvimos algumas expressões assim: olha, eu quero Jesus para mim, mas eu não quero a religião. A religião não, isso dá muito problema, isso dá muito trabalho. E no decorrer dos anos que nós vamos lidando com pessoas e vendo as dificuldades que são tidas nesse período, lá dentro de nós vai chegando a essa conclusão: eu quero Jesus, mas não quero a religião. Mas logo o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos traz poejo e nos mostra que queremos ao Senhor e queremos deixar a religião ou a igreja de lado. É a mesma coisa que negar o início da história de Jesus. Então eu quero te dizer, não tem como desvincular fé em Cristo como caminhar com a igreja de Jesus. O texto bíblico ainda diz: não deixeis de congregar, como é costume de muitos.
A igreja ela tem um papel terapêutico maravilhoso, né? E a gente fala que a ovelha não tem chifre, mas tem um cotoquinho, de vez em quando uma encosta na outra e tal. Mas tudo isso é um plano de Deus, um trabalhar e um agir do Senhor. O maior centro de terapia em grupo, o único lugar que você encontra pessoas para te ouvir e para te dar uma palavra de fé e de esperança. Então, em meio às tribulações, em meio à pandemia, em meio, seja o que for, o que será depois desse período, em meio à crise política, em meio à crise econômica, em meio à crise biológica, seja o que for, não perca a sua fé. É o que nos transforma e que nos faz diferentes do mundo. Termos a fé viva no Senhor. E o texto diz assim, a luz está bem forte aqui, vamos lá. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Independente das circunstâncias, guarde a tua fé. Escondi a tua palavra no meu coração, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que o Senhor te dê um dia de bênção, que o Senhor te dê um dia de graça, e que o inimigo não tenha poder de arrebatar a fé verdadeira, viva e genuína do Senhor no seu coração. Deus te abençoe, muito obrigado por você permitir que eu entrasse dentro do seu lar, estivesse no seu celular nesse período. E eu quero deixar um abraço forte no teu coração e fazer uma oração com você e agradecer toda a oração que os irmãos fizeram por mim nesse momento aí de cirurgia, de convalescência. Estamos aqui para a glória de Deus. Senhor eterno Pai, eu quero te pedir nesta manhã, pela criação de filhos, que a sabedoria divina, Pai, um Deus vivo a quem cremos e oramos ao Senhor, nesta manhã, Pai, que a sabedoria divina alcance a cada servo e serva do Senhor, a cada instrumento de Deus para gerar e criar o caráter em outro ser, chamado filho. Senhor, que a sabedoria do alto esteja sobre cada um deles, que a sabedoria divina esteja sobre cada pai e cada mãe, que a responsabilidade de Deus esteja sobre eles, e que o temor do Senhor esteja sobre cada filho, se sujeitando aos seus pais, como é agradável ao Senhor. Nós abençoamos cada família. Te pedimos, Senhor, que o Senhor provenha, que não haja medo, não haja pânico, Pai, nesse período, mas haja fé viva de um Deus vivo e verdadeiro. É o que faz-nos diferentes do mundo. É essa confiança que nos faz vencer o mundo. Te damos glórias, te damos graça e honra ao Senhor. E nesse altar que há em meu coração e há nos nossos corações, erigido em adoração ao Senhor nessa manhã, está escrito: Jesus, Tu és o primeiro nas nossas vidas e nos nossos corações. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Beijo no coração de vocês. E se quinta-feira já estiver em condição, estarei lá gravando a nossa live com os irmãos, senão o pastor Toninho estará firmemente lá, mas no domingo é certeza que eu estarei com os irmãos na nossa live. Um abraço a todos, Deus abençoe.